infelizmente depois também gerou polêmica, a questão da cloroquina. Aí existem estudos que apontam que ela é sim benéfica, em contrapartida, outros estudos indicam que ela não tem efeito nenhum, e outros estudos ainda falam que ela é muito perigosa e que tem até causado mais mortes. Então, é o Ricardo e não eu que vai explicar tudo isso pra gente, que vai tentar esclarecer e também nos tranquilizar, não é? Afinal de contas, o tempo passou, já são aí 2 meses de quarentena aqui no estado de São Paulo e as pessoas continuam em casa, continuam preocupadas, continuam perdidas, sem saber o que fazer. A partir de segunda-feira, a gente sabe que começa uma nova etapa da quarentena, com alguma situação de flexibilização, não é, uma retomada gradual da economia, com algumas atividades sendo liberadas gradualmente também. Então, será que é uma medida acertada? Será que não é? Vamos trazer tudo isso? Já vamos convidar ele, né? Já vamos convidar ele, porque eu fico aqui falando de coisas que eu não sei e ele é o especialista e vai esclarecer tudo direitinho pra gente. O Ricardo é lá do Sul. Olá, Ricardo, muito boa noite. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, trazendo um pouquinho do seu conhecimento, compartilhando com a gente um pouquinho do que você sabe sobre o enfrentamento à Covid-19. Boa noite, Mel. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Ricardo, vamos começar falando aí sobre essas questões do isolamento. Isso, na sua opinião, ajudou a diminuir os números? Não ajudou? E por quê? A gente está tomando uma decisão acertada em ficar dentro de casa quietinho até o momento? Bem, teria ajudado se você olhasse para alguma cidade ou estado e visse um número grande de óbitos ocorrendo, secundariamente a lotação exagerada de UTI. Se você olhar para o Rio Grande do Sul, que estava com restrição social, com 70% dos leitos ocupados, até há pouco tempo atrás, São Paulo, restrição social sem superlotação, não é uma decisão acertada. O único pretexto para a gente colocar nossa atividade econômica lá embaixo, deixar as pessoas em casa com o impacto que tem social, psicológico, psiquiátrico e econômico, é não ter capacidade de atendimento. Porque quanto mais tempo as pessoas ficam em casa, mais tempo a pandemia se prolonga. O que a gente precisa é encurtar a pandemia ao máximo, evitando que a gente também tente acabar com ela rápido demais, a tal ponto de ter mais casos que a gente consiga tratar. Essa é a métrica, essa é a chave. Quer dizer, aquela questão de não ter um colapso no sistema de saúde tem fundamento. Tinha uma razão de ser, então, isolamento para segurar, equipar o sistema de saúde, e depois de feito isso, aí não faz mais sentido. É que as pessoas consideraram duas métricas erradas. Primeiro, acharam que a letalidade era muito alta. Até pouco tempo atrás, a Organização Mundial da Saúde estava trabalhando com 3,4%, como se 3,4% das pessoas infectadas fossem morrer. Se ouvia falar em 10% na Itália, até agora a letalidade fica em torno de 7% no Brasil. Isso está absolutamente errado. É que, como se testa pouco, o denominador é pequeno. Os óbitos é fácil de detectar, então o numerador é fácil de achar, mas o denominador não. A gente não dilui como deveria o número de óbitos, e o resultado é uma letalidade alta. O Neil Ferguson, no seu modelo famoso da Imperial College, colocou a letalidade como 0,9%. Hoje a gente sabe que é pelo menos 3 vezes menos do que isso. E a segunda questão é o número de casos. Por algum motivo, as pessoas acharam que o limiar de rebanho seria de 60% a 70%. É desconhecimento epidemiológico mesmo. Limiar de rebanho seria de 60% a 70% se isso fosse uma campanha vacinal. Se a chance de eu me vacinar fosse a mesma de tu te vacinares. Quando a infecção é natural,
quando a imunização é natural, a gente não se expõe da mesma forma. Há heterogeneidade nas conectividades sociais. E isso reduz muito o limiar de rebanho. E pode ser calculado. Provavelmente o limiar de rebanho dessa infecção fica abaixo de 20%. E, portanto, jamais se atingiria 60%, 70% ou 81% de pessoas infectadas, como o Neil Ferguson desastrosamente chutou. E aí fica esperando atingir esse número para só depois ter uma tranquilidade e esse número nunca vai ser alcançado, é isso? Graças a Deus, porque se esse número fosse ser alcançado, a gente teria um colapso. Se os números de Neil Ferguson fossem corretos, a gente teria 30 vezes mais demanda de leito de UTI na Inglaterra do que oferta. E isso seria parecido no Brasil e em qualquer parte do mundo. Felizmente, ele errou totalmente. E ele errou e já dava para saber que ele ia errar. Vou fazer uma pergunta para ti, Mel. Se tu vai viajar amanhã, tu olha para a previsão do tempo e tu monta a tua mala. Tu vai acertar, tu vai colocar a capa de chuva, vai colocar um vestido adequado. Mas se tu for viajar daqui a 3 meses e tu olhar a previsão de tempo para daqui a 3 meses, tu te arriscaria a fazer tua mala com base nessa previsão de daqui a 3 meses? Com modelagem matemática acontece a mesma coisa. Não é medicina baseada em evidências. Não há validação. Ao contrário, se perde a calibragem depois de um período de 2 semanas. Então, jamais dava para fazer um forecasting de 3 meses inteiros de curva pandêmica. Eu não sei de onde é que saiu isso. Isso é inédito. E é isso que a gente está seguindo. Exatamente isso que a gente está seguindo. Sabe-se lá por quê. E sabe-se lá, não, por 3 meses, segundo o estudo, por 3 meses, então a gente continua seguindo. Pior, o estudo diz que a gente deveria seguir por 5 meses. É lógico, é uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade com a questão pragmática da pandemia. E a estética contou bastante. O Neil Ferguson é uma figura, parece o Steve Jobs, agora a gente sabe, um cara popular, que falava em mortes como se fala em filmes, em livros, e ele impressionou muita gente. Só que não tinha background científico nenhum. A epidemiologia é o contrário disso. A epidemiologia é trabalho de campo. É você ir até o campo e ver como a doença está se disseminando, para depois fazer a conta, para depois fazer a projeção. E não projetar com base em métricas, em parâmetros que você não sabe ainda, que você não conhece ainda. Não tem como dar certo. Então, essa situação que a gente está vivendo é algo a partir de um estudo que projetou isso sem base científica e que agora vai ser validado ou não quando terminar a pandemia. Não, não porque não é um estudo. Para ser estudo, deveria ter sido publicado em uma revista peer-reviewed. Ele nem foi publicado. Ele é um report interno. E talvez nem seja publicado, porque o Neil Ferguson até agora não entregou os códigos corretos que ele usou. Então não é sequer um estudo, é um report interno. E a gente continua seguindo e continua sofrendo com tudo isso. Até quando você acredita que vai ser possível continuar esse isolamento? E ele tem, nesse momento, segurado algum número ou não? As pessoas estão, como tem se falado, se contaminado dentro de casa? A situação do vírus continua acontecendo? Qual é a rotina ali do vírus? Bem, o grande erro das pessoas é que elas olham para a curva que tem um formato de sino e acham que esse formato de sino da curva dos infectados tem a ver com uma transmissão exponencial na comunidade. E se há transmissão exponencial na comunidade, a gente tem que evitar a comunidade a qualquer custo. Tem que ficar preso em casa, tem que fechar o comércio, fechar as escolas. Só que não é assim que ocorre a biologia dos coronavírus. E dava para saber disso. O coronavírus que causou o SARS-1 é 80% semelhante a esse coronavírus. E já naquela ocasião ficou clara que a disseminação é em clusters.
76% das pessoas com SARS-1 não transmitiam a infecção para ninguém. O R0, que é o número reprodutivo básico, era menor do que 1. Se eu me curasse, eu não passava nem para ti. 76% eram incompetentes para manter a pandemia. Em contrapartida, 6% transmitiam para mais de 8 pessoas cada uma. O R0 ficava acima de 8 em 6% dos casos. Logo, os coronavírus não se espalham de forma exponencial na comunidade. Eles ocorrem em clusters, em conjuntos de casos. É por isso que a grande maioria dos municípios no Brasil não tem nenhum caso, mas está em lockdown. Não faz sentido nenhum. A gente tem que conhecer como o vírus se espalha, fazer trabalho de campo, determinar o coeficiente de dispersão, para determinar o coeficiente de variância, para saber qual é o limiar de rebanho e para determinar políticas públicas. Mas as pessoas, Mel, pararam de pensar. Só estão realmente acatando as ordens. E, assim, a questão do tratamento. Hoje, a pessoa que fica doente, a medicina ela já tem mais condições de oferecer um tratamento adequado do que 2 meses atrás. Eu posso ficar com um pouco menos de medo se eu ficar doente hoje do que lá atrás? Bem, primeira questão é, o Neil Ferguson disse, na sua previsão de 202 países, que iam morrer 40 milhões de pessoas, que é o mesmo número de pessoas que morreram na gripe espanhola de 1918. Tu pode ficar mais tranquila hoje do que há 2 meses atrás, e certamente muito mais tranquila hoje do que há mais de 90 anos atrás, em 1918. Não vão morrer 40 milhões de pessoas. Claro que pode. A gente está aprendendo como ventilar os pacientes críticos. A gente não tem drogas específicas, é verdade, mas nunca se tem numa pandemia. Infelizmente, a indústria farmacêutica é menos inovadora do que a gente gostaria. Mas a gente tem redirecionamento de fármacos. E a ideia é de cercar a infecção com vários fármacos que funcionam parcialmente para que o resultado final seja satisfatório. Então, não tem nada específico, mas tem esse que pode ajudar aqui, tem esse que pode ajudar a colar. Então, vamos ver em que fase da doença que o paciente está e vamos, com base na fisiopatologia e nas evidências que vêm surgindo, usar o melhor esquema para poder salvar a vida dele. E falando em tempo, doutor Ricardo, quanto tempo dura isso? Não acaba nunca mais? A gente vai continuar com essa aflição, continuar tendo que se cuidar dessa maneira? Até quando? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a transmissão mesmo ocorre por contato direto, íntimo e prolongado. Então, a medida mais inútil, que também é a mais ansiogênica, é esse excesso de preocupação com coisas rotineiras do tipo: toquei no tomate que a dona Maricota tocou, preciso lavar minha sacola de supermercado. O que eu faço? Não! Esqueçam, andem com álcool gel e apliquem com frequência. E aí, eventualmente, se der o azar de ter tocado no tomate onde a dona Maricota espirrou, a gente mata o vírus antes de tocar o olho, antes de tocar a boca. Mas, onde pega epidemiologicamente é na transmissão íntima, intradomiciliar ou entre pessoas próximas, prolongada. Por isso, a gente tem que cuidar de ficar em casa quando a gente está doente, a gente tem que usar máscara quando vai para algum lugar onde a gente tenha uma pobre ventilação e aplicar álcool gel com frequência. Mas esses cuidados a gente poderia ter em outras ocasiões também e reduziriam o risco de influenza, de adenovírus, de metaneumovírus, de bocavírus, de vírus sincicial respiratório, de vírus para influenza 1, de vírus para influenza 2, de vírus para influenza 3, e eu poderia continuar listando os mais de 1.500 vírus respiratórios descritos desde 1970. É uma nova cultura, mas nada de excesso de estresse. Isso faz mal e não ajuda. Aquela história de que existem estudos de que se eu estou doente, espirro aqui e as gotículas ficam 3 horas no ar,
é só para deixar a gente doido mesmo, né? Olha, se tu espirra ou tosse, é verdade que tu vai fabricar uma gotícula com mais de 0,1 milímetros para um aerosol com menos de 10 micrômetros. É 1 para 1. Só os aerosóis ficam no ar. No entanto, como a gotícula tem 0,1 milímetro e o aerosol tem 10 micrômetros, o volume espirrado ou tossido em aerosol potencialmente aerosolizado é menos de 1 milionésimo. Então, não tem importância epidemiológica, exceto em locais de intensa aerosolização, em hospitais, onde tem reanimação cardiopulmonar, intubação, ventilação não invasiva. Então, as únicas pessoas que precisam se preocupar com aerosóis são os profissionais da área de saúde que trabalham na emergência e na UTI. A população em geral não vai pegar o vírus do ar, porque a gotícula, que é grande, cai no chão e evapora. É contato direto. Com realmente proximidade. E agora, a realidade nossa de agora. Qual o conselho que o senhor daria para as pessoas de maneira geral? De que forma elas deveriam se comportar para se proteger e não propagar o vírus? Como é que deveria ser o ideal? Mel, espero que tu não fique braba comigo, mas a primeira coisa que eu faria seria dar um tempo para televisão, viu? Até eu fico estressado de ver as notícias. Imagina a população em geral. Bom, então vamos se tranquilizar. Eu acho que ter uma vida saudável é fundamental. Ninguém precisa ficar confinado em casa. Pode dar uma volta, principalmente entre 10 da manhã e 2 da tarde, para produzir a sua vitamina D, que depende de UVB. Dermatologistas, não fiquem brabos comigo. Pode ir lá colocar o protetor, mas um pouco de sol é importante também, é antidepressivo. Teve uma época que na Finlândia a principal causa de morte era suicídio pela baixa incidência de UVB. Então é importante a gente ter uma vida saudável. Vamos saber medir a nossa preocupação. Se a preocupação for para ter uma prática saudável de higienização de mãos, de uso de máscara quando indicado e de ficar em casa quando doente, ótimo. Se a preocupação está afetando a nossa qualidade de vida sem trazer benefício adicional, aí é patológica. A gente tem que saber diferenciar. E o senhor falou bastante com relação ao uso de máscara, quando indicado, quando adequado. Quando é? Principalmente quando a gente prevê que vai entrar num local fechado. Eu não vejo nenhum motivo para a pessoa estar correndo, fazendo jogging na praia de máscara. Ao contrário, ela pode até passar mal. Então, a gente, evidentemente, se está dentro do carro, bom, do ponto de vista positivista, pode até ser crime, talvez estar dentro do carro sem máscara. Mas do ponto de vista biológico, não tem problema nenhum, a não ser que tenha outra pessoa dentro do carro também. Então, a gente tem que limitar a máscara para quando a gente estiver em situações fechadas. Mas, nesse caso, é importante. Ou ainda, situações abertas, mas de aglomeração. Por que é importante nesses casos? Porque se fala em 1 metro de distanciamento. Só que 1 metro é para exalação a 1 metro por segundo. Mas quem tosse acelera partículas a 10 metros por segundo. Aí atinge 2 metros. E quem espirra acelera 50 metros por segundo, aí atinge 6 metros. Então, se tem gente ao redor, 1 metro pode não ser suficiente se alguém tosse ou espirra. Por isso que é importante botar máscara quando a gente vai ficar próximo de outras pessoas. Mas se está correndo sozinho, se está dentro do carro, se está na beira da praia, não precisa. Agora, com relação a retorno das aulas, que é uma situação bastante polêmica. Depois eu vou querer até saber desses planos de retomada das atividades econômicas que estão sendo aí colocados em prática. E as escolas acabam sendo deixadas de lado, depois a gente vê, depois a gente estuda, não tem como saber, vamos ver quando. Explica isso para mim. Bem, o ideal seria entrar no carro do Marty McFly, voltar para o passado e não deixar terem fechado as escolas. É o maior erro prevenível que ocorreu nessa pandemia. Por que erro prevenível? Porque a base teórica de fechamento de escolas é totalmente baseada em influenza, em gripe.
em estudos em gripe. No entanto, primeiro, na gripe, a criança fica muito doente. E segundo, na gripe, a criança é o principal vetor para o adulto. Mesmo assim, já se sabia que quando o R0, o número reprodutivo básico, ficava acima de 2, que é o número de pessoas que um caso transmite, por exemplo, R0 de 2, um transmite para 2. R0 de 3, um transmite para 3. Já não é eficaz fechar a escola. Exemplo, 1957, a pandemia é de gripe asiática, H3N2. O R0 era 2,5, já não adiantou fechar escolas. Então, só de olhar para a Covid e ver que R0 era de 2,5, já dava para saber que não ia adiantar fechar escolas. Mas a minha pergunta, e a pergunta que eu fiz para o diretor da escola dos meus filhos, que foi a primeira privada a fechar, iniciando um efeito manada que levou ao fechamento de todas as outras em Porto Alegre, foi a seguinte: por que olhar para a influenza? Por que não olhar para coronavírus, que é muito mais parecido com o vírus atual? Em 2002 e 2003, se fecharam escolas em Pequim, Taiwan, Hong Kong, Singapura, e isso não foi responsável pela prevenção de um único caso, porque em coronavírus, ao contrário do que ocorre em influenza, criança não é um reservatório importante. Por outro lado, quando fecha escolas, tem queda no GDP, no PIB do país. Em uma simulação nos Estados Unidos, 8 semanas de fechamento de escola se associou à queda de 3% no PIB. Na Inglaterra, 12 a 13 semanas, 1% do PIB. Em um modelo matemático publicado, onde 30% dos profissionais da área da saúde têm filhos dependentes, fechamento de escolas se associou ao absenteísmo de profissional da área da saúde. Quando esse absenteísmo passava de 15%, havia um incremento na mortalidade dos pacientes, porque os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas e os farmacêuticos tinham que ficar em casa cuidando das crianças. Então, não tinha que ter fechado. Logo, abram amanhã. Hoje, se tiverem tempo ainda. E para quem, de repente, está assistindo a gente e está lá pensando, a criança vai para a escola, vai pegar do coleguinha e vai trazer a doença aqui para casa. É o problema de não se estudar. South Wales, na Austrália, manteve as escolas abertas. Eles mostraram que 735 crianças não transmitiram a doença para nenhum dos 128 adultos do staff no estudo. Num outro estudo, uma criança que entrou em contato com mais de 100 coleguinhas e adultos não transmitiu para ninguém. As crianças têm poucos receptores para o vírus no trato respiratório. Logo, elas se infectam pouco. E mesmo quando se infectam, elas disseminam menos. Elas não têm um link epidemiológico importante com a pandemia de SARS-CoV-2. Isso já é conhecido. É de uma maldade inconcebível limitar o acesso às escolas, já que a educação é o principal preditor da riqueza de uma nação. Para muitas crianças, a escola é a única oportunidade de se ter refeições nutritivas nesse país. Como é que fecharam as escolas sem ter evidências de benefício? Eu não sei. Como elas continuam fechadas, já tendo evidências de que o motivo de fechamento inexiste, eu entendo menos ainda. E com relação às escolas ficou claro, mas já que as crianças elas não têm essa capacidade de passar o vírus adiante tão intensa quanto o adulto, as crianças podem voltar a ter contato, a visitar os avós? Então, eu acho que esse tipo de decisão é individual e cabe ao avô, à avó, aos pais, e não ao Estado. Pessoalmente, por exemplo, a gente tem ali um avô, uma avó que não sabe quanto tempo mais de vida vai ter, de repente tem alguma condição, vai viajar. Como é que tu vai dizer para esse avô, para essa avó que não pode ter contato com o seu netinho se o risco do netinho transmitir é tão baixo? É por isso que em alguns países se fez questão de dizer, olha, netos já podem abraçar seus avós, como na Suíça, na Inglaterra. Eu ainda não vi isso ser dito aqui no Brasil.
Isso que a gente é Eu, latino. em uma das nossas entrevistas, doutor, a gente conversou com o médico Belmiro Darcy e ele, em uma das falas, ele falou o seguinte: eu sou idoso e não me considero no público de risco, porque eu tenho uma vida super saudável, me alimento bem, então eu me coloco nessa situação. Aí eu acredito que tem esse lado também. Quem de repente se alimenta super bem, tem uma vida saudável, abre lá suas exceções, não sei. Acho que sim. Cabe a cada um pesar o que vale na sua vida. Isso não é uma decisão do Estado ou do médico. O médico também tem que saber que não é pai de ninguém. A gente tem que dar informações para que os pacientes possam tomar uma decisão informada e esclarecida. Mas a decisão não cabe a nós. É um dos princípios básicos, que é o princípio da autonomia do paciente. Porque, assim, vamos deixar claro, a gente não está aqui dizendo que a Covid é uma gripezinha que não precisa ter preocupação nenhuma. Não é isso. Não, não é isso. Do ponto de vista de letalidade, ela se comporta igual a um coronavírus humano. O Didier Raoult, que é o pesquisador que mais pesquisa coronavírus do mundo, ele tem mais de 20 mil PCRs de 9 anos de 4 hospitais universitários no sul da França. E ele mostrou que a letalidade de um coronavírus humano, esses que causam 5 a 30% dos resfriados todo ano, é de 0,8%. Que é a letalidade esperada aqui para o nosso coronavírus. Então, a letalidade é parecida com a da gripe e a do coronavírus sazonal. Mas a mortalidade esperada é maior, porque como é um vírus que a gente ainda não tem anticorpos, a população ainda não está protegida, vai infectar bem mais gente. Essa é a questão. Então, no final das contas, a mortalidade é maior, porque a mortalidade é o número de óbitos por número X de habitantes. Já a letalidade é o número de óbitos entre os infectados. E é bom a gente deixar claro e entender também. É uma doença que a pandemia vai passar, mas é uma doença que chegou e agora a gente vai ter que conviver com ela. Sim. Considerando, primeiro, o número de casos que já tem no mundo, tem mais de 5 milhões e 500 mil casos, isso é subnotificado. Considerando que existem reservatórios animais, possivelmente, considerando que existem mais de 500 outros coronavírus em morcegos que podem pular a espécie, considerando que esse é o terceiro coronavírus zoonótico que a gente tem desde 2002, a gente sabe que vai ter que aprender a conviver com esses coronavírus a partir de agora. Alguns deles vão ter mais potencial pandêmico, outros menos. Mas a gente vai ter que ter, sim, uma linha consistente de pesquisa em vacina e em terapia, porque os coronavírus estão começando a se tornar, para os seres humanos, o que os vírus influenza já tinham se tornado há mais tempo. Se você pegar a pesquisa de vírus respiratório, até os anos 2000, era totalmente dominada por influenza. Agora isso está começando a se inverter. Se você coloca no PubMed, já tem muito mais publicação sobre a Covid do que sobre a gripe. Então, a gente está entrando fundo na era e no tempo do coronavírus. E essa história de que a Covid-19 foi ali criada em laboratório, o que o senhor pensa a respeito e é algo para que a gente se preocupe ainda mais ou não? Bom, a princípio, eu não sou muito afeito de terapias de conspiração. Mas o surgimento desse vírus é muito curioso, porque a teoria mais aceita, e a gente ainda não sabe a verdade, é que ele seria fruto de 9 recombinações ocorridas entre 6 vírus diferentes. 3 vírus parecidos com o SARS humano, um vírus parecido com o MERS e outros 2 vírus de morcego. Então, para que essas recombinações ocorram, esses vírus diferentes têm que infectar a mesma célula para que na hora em que ele se monte contendo pedaços diferentes de cada vírus. Isso, obviamente, não é um evento comum, mas não é um evento impossível que ocorra, principalmente nos intestinos dos animais. Por que nos intestinos? Porque os intestinos têm receptores ou fechaduras para vários coronavírus.
Então, os intestinos são infectáveis ao mesmo tempo por vários coronavírus. E quando o intestino está infectado, ele sofre menos inflamação que o pulmão. Então, não há uma guerra imunológica tão forte no intestino, o que dá tempo que o vírus evolua. Então, se acredita que talvez tenha surgido dessas recombinações, possivelmente no intestino de algum mamífero. Outras explicações seriam a transmissão direta a partir de um vírus de morcego, mas a gente ainda não chegou exatamente em que vírus esse seria. Havia hipóteses iniciais que foram refutadas quando se estudou mais a fundo a filogenética viral. Eu acredito que possa sim ter ocorrido de forma natural. E isso não é tranquilizante, ao contrário, porque se ocorreu de forma natural, existem reservatórios naturais. Se existem reservatórios naturais, o vírus pode ser de novo reinoculado na espécie humana. Quando existe reservatório animal, o vírus não é erradicável. Por isso que a gente não consegue, por exemplo, erradicar raiva, porque tem reservatórios naturais. Tá. Agora, doutor, eu vi que o senhor colocou nas suas redes sociais com relação aos testes que vêm sendo realizados pela Organização Mundial da Saúde sobre a cloroquina. E o senhor esclarecia que, na verdade, os testes não foram suspensos. Explica toda essa questão, por favor. Muito bem. Quando a gente fala sobre cloroquina, é curioso notar isso, você vai ver uma polarização. Aqui no Sul a gente chama de grenalização. Como acabaram com o Grenal, a gente fez outro Grenal. Então, não dá para ficar sem nenhum, Quem defende a cloroquina vai te mostrar só os estudos positivos. Por exemplo, saiu agora um estudo chinês que mostrou em pacientes críticos, não em pacientes no início, em pacientes críticos, uma redução de mortalidade com hidroxicloroquina de 47% para 18%. É um estudo que tem N problemas. Ele tem N problemas. Já é o contrário do que eu vi. O que eu vi é que ajuda no início e depois já é complicado. Exatamente. Mas nesse estudo se hipotetizou que o mecanismo de ação não seria antiviral, e sim anti-inflamatório. Então faria sentido usar no final também. Tanto que ele reduziu a interleucina 6, que é o principal mediador da tempestade de citocinas, que é o que faz com que o pulmão se encharque e a pessoa entre em insuficiência respiratória. Mas, se você falar com os detratores da cloroquina, você vai ver ao contrário. As pessoas vão trazer só os estudos negativos. Mais recentemente, os detratores da cloroquina disseram que o assunto estava acabado quando foi publicado no Lancet, que é um jornal de grande prestígio médico, um estudo incluindo quase 100 mil pacientes. Ora, se o estudo inclui quase 100 mil pacientes, eu não devo ter erros amostrais, porque 100 mil pacientes são muitos pacientes. E nesse estudo se sugeriu que, na verdade, a hidroxicloroquina ou a cloroquina, com ou sem azitromicina, se associaria a incremento de risco de morte. E um incremento importante, de 9% para 22%. Bom, qualquer um que já tratou paciente com hidroxicloroquina ou cloroquina com ou sem azitromicina sabe que esses dados não podem estar certos. Porque você não vê 20% dos seus pacientes morrerem. Você não vê. Segunda questão que chamou a atenção. Esse estudo ele está sendo extremamente criticado porque ele também não é um ensaio clínico randomizado. E ele é um estudo que pegou dados de vários países, quase 100 mil pacientes, e foi publicado numa revista peer review, onde ninguém sabe quem revisou esses casos. De fato, o governo da Austrália já mandou dizer que não reconhece as mortes que eles colocaram como tendo ocorrido entre pacientes australianos. E agora os autores estão dizendo que se enganaram, que na verdade eram de algum país da Ásia. Então, é um estudo estranho. Não é um estudo definitivo. Tem estudos positivos e estudos negativos. Mas como ele foi publicado no Lancet e chamou muita atenção, a notícia que começou a circular era de que a Organização Mundial da Saúde, Oxford e outros estudos que estavam sendo conduzidos, aí sim ensaios clínicos randomizados, que têm mais poder em provar causalidade, teriam sido suspensos e a hidroxicloroquina estaria morta. Não é verdade.
o que a Organização Mundial da Saúde foi parar, fez uma revisão, está fazendo uma revisão para ver se continua ou não. Já o pessoal de Oxford, do Recovery Trial, do estudo Recovery, já fez a revisão e já disse: nós não encontramos esse excesso de mortalidade. É seguro continuar o estudo. Nesse estudo, a hidroxicloroquina está sendo comparada ao antiviral lopinavir, ritonavir, a tocilizumab, que é uma droga contra a interleucina 6, que eu já falei, e a corticosteroides. Ora, se a hidroxicloroquina estivesse matando mais, não do que placebo, do que essas opções terapêuticas, o estudo teria tido esse braço interrompido. Hoje, os ensaios clínicos são feitos assim. Você faz comparações, mas existe um data board, existe um grupo independente que fica fazendo revisões. Porque caso alguma opção seja muito superior ou muito inferior, esse data board interrompe o estudo e já apresenta a resposta, para que todos possam se beneficiar. É algo que é muito louvável do ponto de vista bioético. Não existe mais aquela história de deixar a doença correr seu ritmo natural para se ter respostas científicas à custa de vidas humanas. Os fins não justificam os meios aqui na ciência, porque os fins são os meios. Correto? Então, o que acontece é isso. Não houve interrupção. Os estudos continuam. Então, a gente ainda não tem a resposta. A hidroxicloroquina não está morta. Quem quiser usar, pode usar. Discuta com o seu paciente. Isso cabe ao médico, ao paciente e à medicina. Não cabe à Sociedade Brasileira de Infectologia, não cabe à Associação Médica Brasileira, até porque quem vai estar lá com o familiar na sala de espera para prestar contas é o médico, não é a Sociedade Brasileira de Infectologia. Se eu deixar de dar uma droga que poderia ter salvado a vida do paciente, eu que vou ser cobrado. Se eu prescrever uma droga que matar o paciente por arritmia, eu que vou ser cobrado. Então, cabe ao médico e ao paciente, ou aos seus responsáveis, que é mais ninguém. E qual a opinião do senhor sobre o último protocolo, então, do Ministério da Saúde quanto ao uso da cloroquina? Bem, o que eu venho fazendo nos meus pacientes é tentando usar o maior número de drogas que eu acredito que tenham ação pelo menos parcial para ter um resultado final que seja adequado. Então, a gente tem oferecido para todos os pacientes, na nossa experiência, ivermectina, que é um fármaco que eu acho muito promissor, hidroxicloroquina, ser disponível, azitromicina, se o eletrocardiograma do paciente não demonstra alterações que predisponham à arritmia, e a gente ainda mede o potássio e o magnésio, porque essas arritmias são mais comuns em quem tem valores baixos desses eletrólitos. Isso é na minha experiência. Eu reconheço que o Brasil é enorme e não é todo mundo que pode fazer um eletrocardiograma ou dosar esses eletrólitos. Mas esses 3 fármacos, em geral, a gente tem oferecido. Se a tomografia do paciente demonstra que ele possa ter também uma pneumonia bacteriana associada, a gente associa antibiótico. E se ele está entrando naquela fase de tromboinflamação, que é a fase que mata, ou pela inflamação, pelo edema pulmonar, ou pelos microtrombos disseminados, a gente usa corticosteroides e anticoagulação, como o pessoal do Sírio-Libanês publicou recentemente. E quais têm sido os resultados, doutor? Os nossos resultados têm sido muito bons. Eu não sei qual é a fração atribuível de benefício a cada um desses fármacos, mas, para mim, o que importa é que o paciente saia bem. E isso está acontecendo. Por hora, a gente tem tido sorte. E quanto mais a gente estuda e mais dura a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Sim, agora vamos falar um pouquinho dessa questão da retomada das atividades econômicas. Fala um pouquinho de como é que está sendo aí na região do senhor. O senhor já deu uma olhadinha mais ou menos aqui no estado de São Paulo também. O que chamou a atenção do senhor? Então, aqui o que está acontecendo no Sul agora é uma retomada. Isso pode parecer bom, mas, na verdade, a crítica no Sul é que não haveria necessidade de retomada se não se houvesse parado.
E por que eu digo isso? E aqui é diferente do que acontece em São Paulo e no Norte. Aqui, a gente entrou em restrição social com uma prevalência de 0,05% de infecção. Mesmo modelos de restrição, como o modelo de Harvard, sugeriu que a restrição seria necessária para o número de leitos de UTI que tem aqui no Sul, eu ajustei, quando a prevalência ficasse em torno de 37 por 10 mil habitantes. A gente entrou com uma prevalência de 7 por 10 mil habitantes. Então, o Rio Grande do Sul entrou em restrição social com uma prevalência muito baixa e com apenas 70% de sua capacidade de UTI lotada. Isso, no mínimo, é um erro de alocação de recursos. Porque onde é que estão os outros pacientes? Será que não eram pacientes infartados que não chegaram até a UTI? Será que não eram pacientes que complicariam de uma quimioterapia que poderia ter salvado a vida do paciente com câncer? Ou pior, aqui tem inverno. Será que esses 70% que a gente teve não vão se transformar em 130% de demanda no inverno, já que eu prolonguei a pandemia porque eu não deixei ninguém se infectar? Bom, dito isso, é claro que a gente tem que retomar. Não era para ter parado. Tendo parado, o melhor é retomar. Agora, o problema é que a gente está retomando aqui no inverno. Aqui está ficando frio. E se espera uma maior circulação no frio. Em particular, quando a gente considera que a gente não tem uma população previamente imunizada de forma natural. Então, agora, a gente corre o risco verdadeiro de ter a nossa capacidade de atendimento ultrapassada. Como é que a gente faz? A gente não pode ficar olhando para a saturação de leito de UTI. Porque se eu fico olhando para chegar a 100%, como o paciente demora 3 semanas entre a infecção até ir para a UTI, se eu espero para o último leito acabar, eu ainda vou ter piora por mais 3 semanas. E a situação vai se agravar e vai morrer gente. Então, eu tenho que ter um proxy, um surrogate, um marcador que está aumentando as infecções antes que os leitos saturem. E esses marcadores são os exames diagnósticos, ou o PCR, ou a sorologia. Então, eu acho que a gente aqui no Rio Grande do Sul tem que fazer isso. Retomar e ficar de olho nas sorologias e nos PCRs e também na lotação de UTI. Em São Paulo, mesma coisa. Só que tem uma outra questão que eu gostaria de trazer. A retomada, na minha opinião, ela não pode seguir a falácia da essencialidade. Eu acho isso uma crueldade. Os governadores estão dizendo que vão retomar primeiro atividades essenciais. Essencial para quem? Para o dono da academia, cujo sustento é a academia, a atividade dele é essencial. Isso é uma falácia. Então, tem que retomar a atividade, na minha opinião, não classificando a atividade como essencial, não é essencial. Tem que retomar exclusivamente com a questão do follow-up de sorologia ou de PCR e ficar de olho na lotação de UTI. Sempre lembrando que esse número pode ser ampliado. Na Suécia, eles triplicaram a capacidade de atendimento de UTI, por exemplo, porque não fizeram lockdown. Triplicaram. E com relação, o senhor citou as academias, não é? De que maneira poderiam retomar as atividades em locais como academias, salões de beleza? Na opinião do senhor, são locais que oferecem realmente muito risco? Eu acho que o que oferece muito risco é a conduta inadequada, não o local em si. Por exemplo, dá para manter distanciamento social numa academia? Não é impossível. Dá para medir a temperatura quando o aluno entra, não deixar entrar quando a temperatura estiver elevada. A gente sabe que a pessoa transmite desde -2, considerando o 0 dia de início de sintomas, até +5 aproximadamente. Claro que a gente deixa em isolamento por 7 a 10 dias, mas a transmissão maior é -2 a +3, +5 no máximo. Então a gente vai perder um pouco os pacientes assintomáticos, mas já é uma medida. O paciente não vai entrar na academia com febre. Então, primeiro, medir temperatura. Segundo, pode fazer um sistema de agendamento, por exemplo, para deixar o máximo conforme a área. Pode fazer trocas de ar. Na academia que eu frequento, tem 6 a 12 trocas de ar por hora. É quase um sistema de troca de ar hospitalar. Tem que treinar de Cada um manhã. leva ali o seu
na sua toalhinha com álcool gel, vai usar o equipamento, dá uma higienizada por conta própria. Exatamente, é uma cultura. Inclusive, nos Estados Unidos, isso já era feito em virtude da transmissão de Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que ocorreu nas academias e em praticantes de luta greco-romana e em praticantes de futebol americano. Então, essa cultura de higienização do aparelho com álcool, isso já existia lá. É uma coisa que a gente está incorporando. Mas quem é que diz que a gente não pode sair da pandemia com um aprendizado que nos traga benefícios adicionais? Ótimo, a gente está aprendendo a ter cultura de tosse. As pessoas estão tossindo e protegendo e cobrindo a tosse. Meu filho sabe fazer isso. Então, a gente pode... Ainda bem, né? Vamos sair mais educados, pelo menos. Exatamente. E assim, com relação à procura por atendimento, mudou um pouquinho, antes falava procura só quando tiver, assim, quase morrendo, hoje em dia já procura um pouquinho antes. Qual seria o ideal? Em que momento a gente deve procurar atendimento médico? Olha, eu não gosto da recomendação de procura quando está com falta de ar. Por quê? Parece fazer sentido, né? Geralmente a infecção é benigna. Na grande maioria dos casos, a pessoa poderia ficar em casa e nada aconteceria. O problema da Covid-19 é que o pulmão demora para ficar encharcado de água. E a sensação de falta de ar é subjetiva e é modulada pela nossa percepção de dificuldade de ventilação. Então, enquanto o pulmão não estiver encharcado, a gente vai comandar o pulmão para se expandir e ele vai se expandir. E a gente não vai ter falta de ar, mas já pode ter microtrombo na circulação que faz com que não haja oxigenação do sangue, mesmo o pulmão estando expandindo e o ar estando entrando. Então, na Covid-19, a dessaturação, a hipoxemia, ela pode ser tardia. E a falta de ar, ela é mais tardia ainda. Se a gente espera demais para que falte ar, a hipoxemia pode estar bastante avançada. Então, na dúvida, é melhor colocar máscara e procurar atendimento. Febre. O doutor Osmar Terra deixou aqui também na nossa live que ele acredita que até a primeira semana de junho a gente já vai começar a observar uma queda no número de casos. O senhor teria também uma previsão ou não? É que para saber essa previsão, a gente precisa conhecer o limiar do rebanho. Eu já disse aqui que o limiar do rebanho não é 60% a 70%. Mas para saber qual é o limiar do rebanho, a gente precisa conhecer o coeficiente de variação. A gente precisa conhecer como a população se movimenta. Isso é muito difícil. A gente tem dados de algumas cidades americanas, por exemplo. Em Portland, o coeficiente de variação é de 2. Se eu coloco o coeficiente de variação de 2 num limiar de rebanho de 60% a 70%, ele cai para 20%. Aí eu poderia dizer, olha, se o nosso coeficiente de variação for que nem o de Portland, quando se atingir 20%, a pandemia desacelera e a curva cai. Mas a gente não conhece a heterogeneidade da nossa população e é muito provável no Brasil que ela se comporte de forma diferente em diferentes localidades. Inclusive, às vezes, o lockdown pode ser pior justamente por causa disso. Se eu mando todo mundo ficar em casa numa favela, eu acabo com a heterogeneidade populacional e o limiar de rebanho aumenta. Então, talvez uma população que atingisse o limiar de rebanho com 10% a 20% pode passar a atingir o limiar de rebanho com uma prevalência maior. Sempre lembrando que o limiar de rebanho depende da heterogeneidade populacional. Para explicar isso de forma simples, se quem está doente é uma amiga tua, a chance de tu te infectar é diferente da chance de eu me infectar, porque tu tem mais conectividade com essa amiga tua. Então, a forma com que o vírus circula e a forma com que as pessoas se conectam determina essa heterogeneidade que faz com que o limiar de rebanho seja diferente. Existem outras questões que são suscetibilidades individuais. Foi publicado agora no The Cell um dado mostrando que nos Estados Unidos 40% a 60% das pessoas que não tiveram Covid têm células de defesa contra a Covid. Por quê? Porque os Estados Unidos são um país que tem inverno, as pessoas se expõem aos coronavírus humanos do inverno e ganham algum grau de proteção cruzada. Esse tipo de informação
aumenta a heterogeneidade do modelo e diminui o limiar do rebanho. É impossível de fazer uma previsão adequada. E o senhor falou com relação a ter a situação da imunidade. Quem já ficou doente não fica mais ou ainda não dá para bater o martelo sobre isso? Dá para bater o martelo, sim. Estava em pré-print, agora foi publicado o modelo com macacos rezos, mostrando que quem se infecta, e o macaco se comporta parecido com nós em relação à resposta imune, muito pouco provavelmente se infectará de novo. Por exemplo, foi impossível de reinfectar o macaco após a primeira infecção nesse estudo publicado recentemente. Claro que o vírus pode mutar no ano que vem e se transformar num vírus diferente, sazonalizar, como aconteceu com a gripe, mas aí vai ser outro vírus. Por esse vírus, as pessoas não vão se infectar mais de uma vez. Que boa notícia. Agora, por favor, uma grande frustração e uma grande alegria diante de todo esse cenário. Grande frustração. A forma com que se rasgou a epidemiologia de campo em detrimento de modelos matemáticos mal feitos. Modelos matemáticos ou determinísticos, onde não se considera heterogeneidade, ou até estocásticos, onde se considera certa heterogeneidade, mas não no nível populacional como realmente ocorre. Efeito de manada, fazendo com que os governos, por medo e não por evidências científicas, se jogassem, talvez na proteção de seus cargos e de suas reeleições, enfim, para medidas que não vão trazer benefício para a população e que podem trazer mais mal do que bem. Bom, grande alegria ver como a ciência avança. Antes disso, a gente tinha visto isso no HIV. A AIDS foi descrita em 1981. Em 1983, o vírus já estava fotografado. Em 1987, a gente já tinha o AZT sendo aprovado para uso. De 1981 para 1987 foram 6 anos. Isso foi, na época, muito rápido. Agora, a gente sequenciou o vírus em um mês. E tem mais de 90 grupos desenvolvendo vacinas. E esses grupos não só estão desenvolvendo vacinas, como estão desenvolvendo vacinas com tecnologias nunca antes utilizadas. Vacinas de DNA, vacinas de RNA, vacinas com pseudovírus, que não são infecciosos, mas que expressam proteínas do vírus. Vacinas de vírus atenuados quiméricos, vírus do sarampo, adenovírus, que contém fragmentos do genoma do coronavírus. E, ainda por cima, esses grupos recebendo a colaboração de quem estuda genética viral e que está passando todos os genomas que vão sendo sequenciados para que eles possam fazer vacinas que protejam contra todos os tipos de vírus que vêm sendo encontrados. Então, essa colaboração, esse avanço tecnológico, esse avanço científico é sem precedentes na virologia moderna. Doutor, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos aqui com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que participou dessa live saiu sabendo mais e mais tranquilo. Com toda certeza saiu mais tranquilo, mais confiante para esse enfrentamento aí à Covid-19. Obrigado, Mel, pela oportunidade. Um abraço para os amigos paulistas e de todo o Brasil. A gente vai superar essa. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Até mais. Olha só, e eu vou aproveitar aqui e já deixar o convite para a nossa próxima live, que vai ser segunda-feira, às 6h30 da tarde. A gente volta a falar um pouquinho mais sobre a questão da economia e também da política. O nosso convidado é o Felipe Marchesoni, ele que é empresário e atua na área de investimentos. Então, tá todo mundo convidado, não percam, segunda-feira, às 6h30 da tarde, o nosso próximo It's My Life. Um beijo grande para todo mundo, eu tenho certeza que a gente vai superar rapidamente, não vou dizer porque já foram 2 meses, mas logo, logo a gente vai superar tudo isso e, se Deus quiser, voltar à normalidade. A Manu tá aqui do meu lado também, querendo dar um tchauzinho para todo mundo. Um beijo, bom final de semana, fiquem com Deus.